No ar, o Resenha Tricolor número 96. Finalmente dormi, depois de 4, 5 meses, mas não comemorei, né? Pois é. Salvo, mas era o mínimo. Hoje o Junks excepcionalmente está viajando. Só dessa vez. Ele fica em São Paulo, só dessa vez ele está viajando e a gente teve que trazer o Gui, porque não arrumamos convidado. Tem que trazer. Espero representar o Junks, principalmente tomando uma Piston Red aqui. Já salve o Merchan, o cara tá ficando bom, quer ganhar o lugar. E Daniel Campos. Chorinho, produção. Assuntos da semana. Essa semana assunto é o que não falta, hein, pessoal? Nos mantivemos na Série A. Desaparecida do Cueva. Entrevista esquisita do seu presidente. Mais uma. Futuro, passado, presente. Vamos começar por onde? Gui, começa você, porque eu já sei por onde ele vai começar. Eu queria que isso fosse depois. Cara, pra mim, destaque principal, óbvio, escapamos depois de recorde de rodadas na zona do rebaixamento, foram 14 rodadas esse ano na zona de rebaixamento. E a cada ano que passa a gente vai ficando mais, escapando mais perto, né? Uma hora a conta chega. Última hora. Uma hora essa conta vai chegar mesmo, cara. Então... O Dani pode ir pro assunto dele já, que é... Já fez a escadinha, assim? Que é a continuação do meu, né, cara? Não vamos falar do Cueva que é o antes? motivo disso. Eu acho que o Cueva tá ligado a isso, cara. Eu acho que um jogador... Posso eu falar do Cueva? Sem te interromper, porque um monte de gente entrou na minha página falando, porque você defende o Cueva, porque não sei o que lá, olha aí, toma, olha o jogador que você gosta. Gosto do Cueva, sim, foda-se o que você acha. Eu acho que a gente sempre teve jogadores problemas. Eu não acho que isso é exemplo pra ninguém. Não gostaria, eu acho que ele foi moleque. Ele errou. Isso não se faz com a camisa do São Paulo, mas eu gosto do futebol do Cueva. Eu também gosto. A diferença do que o Cueva fez é como a gente lidou com a situação. Porque você acha que o Valber, em 92, não fazia esse tipo de coisa? Você acha que o Adriano, em 2006, não fez esse tipo de coisa? Miller, Chulapa, todos esses caras tinham atitudes como essa. Jogador problema é e sempre será uma realidade em qualquer clube de futebol. Só que a gente tinha gestão de vestiário, a gente tinha bastidores. Essas coisas não vazavam. Você acha que o Cueva tem algum respeito pela diretoria de futebol? A questão ele não é olha respeito. Aquele mané lá e fala, Ô Dani, a questão não é respeito, porque jogador problema não tem respeito por ninguém. A questão é que a gente sabia lidar com isso. Quando o Adriano chegava em estado suspeito, ele ia treinar na piscina. A imprensa nunca ficava sabendo. Não é o primeiro cara que não vai no treino. É um absurdo ter vazado que o São Paulo não tinha notícias do Cueva. Isso aí tinha que lidar internamente. Falar, olha, o Cueva não veio porque teve um compromisso familiar e depois vai saber o que foi. Exatamente. Em mente. Eu não precisava saber, você não precisava saber, isso é problema interno. Isso é problema de gestão, não é problema... O Cueva errou, foi moleque, faltou respeito com a camisa, mas isso é problema de gestão. Exato. Por favor. Então, é mais um problema de gestão. Porque o que eu ia falar não era do Cueva, mas... tem relação direta. Acabou 46 pontos, não caímos, mais um ano tenebroso na nossa história. E é um ano tenebroso na nossa história que precisa ter alguma consequência, cara. O estatuto até nem deve estar guardado aqui, mas normalmente ele fica aqui rasgaram mesmo, né? Mas assim, cara, quem tiver curiosidade, leia o estatuto inteiro e veja o que foi feito com o São Paulo esse ano. Né? O estatuto não está sendo cumprido. Não existe gente competente nos cargos que deveriam ter. Então foi um ano de conversa para boi dormir e o resultado de conversa para boi dormir é isso. Permita-me corrigir só uma palavra sua. Não foi um ano tenebroso, já é o 6º ano tenebroso seguido, né, cara? 6º, 5º, pelo menos aí. Então, Gui, aqui tem o de contra-argumento que esse é o primeiro ano da gestão Leco valendo, mas a porque a gente outra sabe que não é e gestão etc, Leco, né, cara? Cara, tipo, é um continuismo, o sistema do São Paulo tá errado.
dois terços dos conselheiros são vitalícios, cara. Para quem acredita em meritocracia, os caras estão credenciados para a vida inteira a ter isso. Você elege um terço. Cara, e beleza, tava lá, tinha o estatuto como uma esperança de atualização. O estatuto não serviu para absolutamente nada. A gente nomeou um monte de cara que já estava ali pelo clube, de um lado ou de outro, tá tudo sentado lá agora, remunerado, fingindo que é profissional. Isso é uma vergonha, cara. E a vergonha é o ano que a gente passou. Reflete. A grande notícia do ano é a evolução da torcida. O resto... Agora, eu acho assim, pra gente também não ser leviano e dizer que são todos incompetentes, pode ser que tenha gente boa ali no meio. A gente não acompanha o trabalho do dia a dia. O que eu acho que a gente tem que brigar, porque tem um monte de gente, protesto, tá bom, mas protestar contra o quê? Vamos lá, fora Leco, tá bom, por quais motivos? Cara, eu não acho nem que é fora Leco. Então, é aí que eu ia chegar. O que eu acho que a gente tem que cobrar não é fora Leco, é transparência na gestão, é o balanço trimestral publicado. Até o Corinthians publica balanço mensal. O Corinthians, que tem ideia, com tudo, cacete, os caras divulgam. Então, assim, tem gente louca na internet, você não vai protestar. Protestar contra o quê, meu filho? Vamos lá, vamos organizar, vamos pautar. Vamos pegar que a gente um taco de beisebol cada um e ir no portão 7 bater em gente. Isso é coisa de retardado mental. Não faz sentido dar porrada nas pessoas, não faz sentido nada disso. Mas assim, tem algumas pautas que precisam acontecer. A primeira é transparência. Todo mundo fala assim, o grande benefício dessa gestão é redução de dívida. Cadê? É isso. Cadê? O protesto, se acontecer, não é com o Morumbi vazio. Eu sou totalmente contra essa ideia absurda. Porque você tem que protestar contra a diretoria, não contra os jogadores que, bem ou mal, ralaram lá o ano inteiro e tiraram a gente de uma situação que era catastrófica. Há 2 meses, para quem quiser acompanhar o resenha, sei lá, 83, 84, o título era Fudeu. Porque a gente estava virtualmente rebaixado. Então, se alguém tem mérito, são os jogadores, é o Hernanes, é o Dorival, que eu sei que tem gente que não gosta, eu gosto do trabalho do Dorival. Então, não é para esvaziar o Morumbi. Tem que encher de 60 mil pessoas e cobrar as coisas certas, porque a galera tá pirando. Chegou no número cabalístico, é protesto. Só que ninguém nem sabe o que é, não é para fazer baderna. Então, eu acho que é isso. O Fora Leco chega a ser inocente, exato. Porque o Leco não vai cair. Exato. O Leco precisa de minoria, ele não vai renunciar. Ele tem maioria no conselho, o time não rebaixou, ele vai usar esse argumento agora para qualquer coisa. Se o time tivesse rebaixado, vai lá, a gente podia usar essa tragédia como argumento, mas não vai, cara, ele não vai sair. Agora, o que a gente pode tentar fazer... E se ele não cometeu erro, se ele não cometeu crime, ele nem legalmente ele não pode sair. O Estatuto de São Paulo funciona um pouquinho parecido com o do país, do Brasil. A gente viu lá governantes fazendo absurdos e não caindo, por quê? Porque não comprovaram que ele teve essa atitude de má fé, certo? Com provas. O São Paulo precisaria de provas contra o cara de corrupção, de má gestão. Não, mas não tem isso. E não tem, isso cara. Não tá em pauta. Isso não vai sair. Não vai acontecer. Ele não vai renunciar. Não vai renunciar. E não tem motivo legal para derrubar. Agora, o senhor Pinotti, eu já... É que para mim é outra pauta. Pinotti, ele não é eleito. Exato. Ninguém votou no Pinotti para ele ser o que é. Pinotti é o diretor de futebol, remunerado entre aspas, porque teoricamente ele abre mão da remuneração porque ele tem dinheiro para isso. Então, para ele é um grande championship manager da vida real, né? É o brinquedo dele. Então, assim, isso para mim tem que ser combatido, porque é um cara que pilotou futebol ao longo desse ano. Esse ano foi uma merda no futebol. Mas o argumento dele é que ele chegou com um bonde andando. Mas o argumento dele não para de pé, porque ele que ajudou a bancar o Rogério, a história é totalmente incoerente. Em tese, quando foi conveniente, ele apareceu tardia. Quando era conveniente, ele era o número 1 desde sempre. Exato. Só que ele era o número 1 no marketing e depois virou o número 1 no futebol. Aliás, faz tempo que ele não aparece, né? Não, cara, eu nem quero que apareça, porque quando aparece não agrega em porra nenhuma. Mas é um discurso conveniente. Tipo, quando convém, eu cheguei tarde. Quando convinha, eu sou super importante. Eu sou o cara que convenceu o Rogério. Eu sou o cara que bancou o Rogério. Tudo isso foi antes dele estar oficialmente na cadeira. E daí, convenientemente, quando o bicho pegou e o São Paulo foi ladeira abaixo, eu cheguei junto com o Hernanes. Todo mundo chegou junto com o Hernanes.
Não tinha ninguém antes lá. Todo mundo veio para salvar. Cara, eu não sei. Eu tenho dúvidas com relação a algumas dessas críticas. Eu entendo, eu não estou nem um pouco satisfeito. Mas eu não sei. Eu queria justamente cobrar a transparência para eu saber até que ponto eu posso cobrar o trabalho do Pinotti. Porque eu não sei como que vai ser a montagem do elenco de 2018, o cara pegando do papel. Porque você acha que ele vai sair? Cara, eu acho que deveria. E se tem uma coisa para pressionar e... É aí. E para apertar, se tem uma coisa com chance de sucesso, é isso. Para mim, mais grave do que ele tá é ele não poder sair em função de uma suposta dívida que o clube tem com ele. Porque eu acho que esse é o ponto, entendeu? Não é... As razões pelas quais eles estão, que ele tá, é o que me deixa preocupado. Não efetivamente o que ele tem feito, porque ele é um cara inexperiente. Eu não sei se ele é bom ou ruim ainda. Eu acho que ele faz um monte de besteira. Então, cara, mas é um cara inexperiente na principal cadeira. Mas o Matos não faz um monte de besteira? Faz. Então, o Rodrigo Caetano não faz um monte de besteira? Faz. Então, o meu ponto é justamente esse. Eu não sei se eu sou contra ou a favor do Pinotti. Eu só acho que a gente está pegando o problema e não a causa, entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que a causa é porque o cara foi lá, trouxe um Centurion, o clube tem uma dívida, e o cara, entre aspas, comprou um cargo. Pra mim é muito mais grave o fato de ele estar lá por essa razão do que efetivamente o dia a dia de trabalho dele, que isso eu não consigo avaliar ainda. Mas eu concordo em gênero e número geral com o que você está falando. É que pra mim são duas coisas. A primeira é a forma com que chegou até lá. Perfeito. Credor, ganha uma cadeira no marketing, daí ganha uma cadeira no futebol, que é a principal cadeira para aprender lá. Então, daí dá uma entrevista patética. Mas como esse se é o isso problema, fosse normal. certo? Então, beleza. Só que assim, tudo isso aí não derruba. Ok, mas então, vamos lá. Depois que isso tudo aconteceu, porque eu concordo, isso pra mim é gravíssimo, a gente não pode aceitar isso no São Paulo. Depois que isso tudo aconteceu, isso tudo, veio o Petros, veio o Hernanes, veio o Michael Zoel, que foi um erro, mas assim, pelo estado físico dele, salvou. Quanto isso é bom, quanto isso é ruim? Quanto que, se fosse outro cara, teria acontecido da mesma forma? Eu só tô levantando a lebre porque eu não quero que a gente ataque o problema e não a causa, entendeu? Porque eu não acho o Pinotti o nosso problema. Eu acho a organização, a máfia como as coisas acontecem... É uma consequência. Exato, esse é o ponto. Eu acho a forma como as coisas acontecem o verdadeiro problema do São Paulo. Então se a gente pega e fala assim, sai Pinotti, e vem qualquer outra pessoa da mesma forma, a gente vai continuar com o mesmo problema e só vai bater em outro cara mês que vem, a cobrança entendeu? não deve ser sai Pinotti, é sai Pinotti, estruture um trabalho com uma pessoa então, mas de eu mercado, não sei se tem que ser sai Pinotti, esse é meu ponto. Eu acho que tem que ser sai o cargo de amizade, transparência, mostre tudo o que está acontecendo, entendeu? O São Paulo tem Mas que quem começar é de essa algum pessoa? lugar. Quem que é o cargo de amizade? Quem que é o cara que chegou lá sem ninguém entender por quê? Não, mas o Pinotti, o Lapola... Estão todos, cara. Todos esses caras que são remunerados e que era Tava cara do clube. o White que saiu, todos esses eram amigos de um, do outro. Não tem ninguém lá que fala, puta, esse cara é reconhecido no mercado. Nenhum deles. Então se a gente bate sai Pinotti, tem que ser sai todo mundo, entendeu? Por isso que eu tô dizendo. Eu não acho que a gente tem que ser só sai Pinotti. É que o futebol é o holofote, cara. É claro. Pra mim, holofote. são, sei lá, 5, 6 cargos principais. Os 5, 6 nomeados da mesma forma. Pessoas do clube que já faziam não sei o quê, sem nenhuma credencial de mercado. Né? Que a gente até discutiu o caso do Lapolo aqui em um dos programas anteriores. Assim, cara, a pressão não tem que ser sai leco. Sai tudo isso e traz gente do mercado como o Estatuto manda. Mas qual a chance disso acontecer? Nenhuma neste momento, então, mas a pressão tem que ser no sentido certo. Mas então, é justamente aí que eu quero chegar, porque eu quero que todo mundo entenda a nossa linha de raciocínio. A gente não está aqui pregando anarquia, muito pelo contrário, a gente quer chegar no ponto certo. E o que a gente acha que é o ponto certo? Para mim, é transparência na gestão, é isso que a gente tem que cobrar, concorda? Sim, cara, mas vamos lá, publicou o balanço, tá?
não baixou a dívida. E aí? Aí a gente pode acusar de uma série de coisas, porque eles estão pregando todo dia, baixou a dívida. Aí tem provas, aí entra no que você falou, entendeu? Aí a gente não, porque a gente não tem nada a ver com isso, mas a gente pode cobrar aqui publicamente. Mas aí você tem provas, a gente tem que ser... Exato. Porque aí tem aí eu tenho algo tangível, não uma percepção minha de trabalho do bom ou ruim, entendeu? Aí a gente tem coisa tangível. Tangível. O ano do futebol foi bom ou ruim? Péssimo. Mas foi o Pinotti que vendeu o David Neres? Que vendeu o Luiz Araújo? Que... É isso que eu tô falando. Eu não sei se foi ou não. Eu não acho só que a saída do Pinotti vai resolver nossos problemas. Foi o Pinotti que trouxe o Hernanes, o Petros? Então, não sabemos também. É exatamente isso. Aí, porque assim, sai Pinotti... A gente negocia direto com o Leco lá e o Pinotti é o último a saber, entendeu? Então, mas tudo bem. Exatamente isso que eu tô falando. Porque aí sai o Pinotti, põe o Gui lá. Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar. O Pinotti, ele tá sendo um dos alvos, mas o problema é o sistema. Quem assistiu Tropa de Elite 2? O problema é o sistema. São os 210 cardeais que votam no amiguinho. É o cara que põe cargo por indicação. Eu não conheço o Pinotti, eu não tenho nada com ele, não tenho partido político. Mas ele me parece uma pessoa de caráter. Me parece. Talvez ele seja incompetente por tudo isso que você está falando. Pode ser. Até. Talvez, ou não. Ou talvez o cara seja um merda, um ladrão, não sei. Eu não sei. Cara, eu não acho que ele é ladrão. Então, é isso que eu tô falando. A questão, pra mim, não é corrupção neste caso. É amadorismo mesmo, né? É amadorismo. É um cara brincando com o São Paulo de joguinho. Então, isso é grave. Isso é grave. E o São Paulo refém disso. Isso sem é grave. Explicação. Beleza, o papo esquentou. A gente vai ter que falar muito disso ainda, porque o ano não acabou. A gente tem o bola cheia. O time ridículo. Calma, a gente vai falar aqui na análise tática. Empate horroroso. Bola cheia e bola murcha. O Junks não tá, você vai ficar com as bolas dele. Fala aí. Puta, cara, segurar as bolas do Junks agora. Bola cheia. Eu daria bola cheia hoje. Difícil, hein, cara. Difícil. O jogo foi muito ruim ontem, mas a torcida não compareceu em grande número. 25 mil, né? 25, não dá pra crucificar. Aliás, desde o jogo contra o Fluminense, que foi em 25 de junho, a gente leva mais de 20 mil pessoas todo jogo, né? Mas, cara, bola cheia... Eu não sei, cara. Não vou dar pra ninguém, porque não tem mesmo. Ontem não sobrou nada. E bola murcha? Bola murcha... Acho que tem que dar pro Cueva, né? Bola murcha da semana é o Cueva. Curitiba e São Paulo, Couto Pereira, domingo, 17 horas. 1-1. 1-0 São Paulo. 4-0 São Paulo. Perguntas da galera aí. Aliás, tem quadro novo esse? Na ausência do John que chama? Não, perguntas da galera, não é? Da galera. É que o Gui vai ser informal. O que o Junks fala? Do internauta. Perguntas do internauta. Aliás, segue. Onde que é, Caio? Aqui, ó. Segue aqui. Bom, começar pelo Dani, então. Dani, Dorival, pergunta do Cezinha Fortunato. Dorival deve permanecer em 2018 ou a saída da Degola se deve ao Hernanes? Não, acho que são duas perguntas diferentes. Acho que o Dorival deve permanecer. Ele deve perguntar como... Já que o Dorival é responsável por essa, né? Eu acho que o Dorival tem mérito, sim. Ele achou um time titular, demorou para achar. Foi sofrido o começo do Dorival. Quando perde uma peça ou outra, ele não tem uma reação rápida, tanto que esses jogos, São Paulo jogou mal e não teve tanto poder. Acho que até criou algumas coisas interessantes. Eu não achei ruim o Júnior junto com o Edmar jogando pelo lado esquerdo. Eu achei que o Shailon foi bem. Achei que o Shailon ontem foi melhor do que eu esperava. Lucas Fernandes, para mim, de novo, meia boca. Mas... Eu ouvi resquícios de vaia no Pacaembu. Fiquei até preocupado pelo Lucas Fernandes. Porque na hora que ele entrou... Então, essa é a minha preocupação. Entrou o Cueva e saiu ele. E eu ouvi... A torcida pediu o Cueva, viu? O Pacaembu inteiro pediu o Cueva.
E eu ouvi resquícios de vai, eu acho que tem que dar um tempo. Cara, calma. Eu também não gostei, não tô gostando desde que ele voltou de contusão. Eu não gosto da maioria das participações e me recuso a vaiar porque tem 20 anos e isso que a gente faz de queimar jogador. Mas acho que sim, o Dorival tem mérito, sim, ele merece continuar em 2018. Eu não gosto dele, continuo não gostando, mas justiça é justiça, gosto pessoal é outra coisa. Eu não gosto do trabalho dele. Eu acho que ele demora para acertar o time, mas ele tem mérito no São Paulo não cair e eu acredito em meritocracia. Então, assim como eu questiono o sistema político do São Paulo por falta de meritocracia, seria incoerente vir aqui e falar que o Dorival tem que sair. Sem dúvida. Veio para isso, né? Veio para isso. Mais uma para o Dani, então, do Everton de Caruaru. Ô Dani, o Everton quer saber se para você o Prato é superestimado. Não. Porque ele fala que o Luiz Fabiano se entregou mais, mesmo com uma idade mais avançada no São Paulo. Não acho que se entregou mais. Acho que teve parceiros de ataque melhor. Acho que participou de sistemas de jogo com mais criatividade. O Prato, pra mim, tudo que eu tenho escutado dele essa semana, pra mim é uma puta de uma injustiça. Apesar de ele estar devendo. Tá devendo gol. Tá devendo grande jogada. Mas não entrega, né? Mas não entrega, cara. Fala que entregou pouco, que é a pergunta, né? Não, entregou não. O Everton, só pra você lembrar, o Luiz Fabiano jogou com Kaká, Ganso e Pato junto. Então, não vamos entrar nesse mérito. Não, mas... Vai que tá acabando o tempo das perguntas. Mais uma, vai pro Caio agora. Do Vim 10G. Caio, o que passa na cabeça do Dorival ao colocar o Júnior Tavares no meio e não dar chance pro Tomás? Ele fala, parece que o Dorival quer queimar jogadores como o Tomás, Buffarini e outros. Eu gostei da opção tática do Dorival. E eu acho que jogadores queimam sozinho, né? Tomás teve um monte de chance, pra mim, fez pouco. Apesar de que o Júnior também... Mas o que eu acho é que ele não colocou o Júnior Tavares no meio. Ele colocou o Edmar um pouco mais recuado e o Júnior um pouco mais à frente como um ala, porque a gente estava sem opção de chegada. Isso. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Eu gostei até. Eu acho que a gente ganhou até uma nova possibilidade. O Dorival vê o Tomás treinar todo dia. A gente Alguma viu 15 minutos de Tomás. O Dorival é obrigado a ver todo dia o Tomás jogando. E acho que não é bom o suficiente para estar lá, é simples. Eu vou responder agora do Lipe Vem Comigo. Lipe Vem Comigo, vai com ele, Caio. Qual é o real problema do Lucas Fernandes? Raça, qualidade ou falta de confiança? Eu acho que nenhum dos três. É um menino, cara. Ele sempre foi colocado em fogueira ali, situações de pressão. Esse jogo ainda tinha uma certa pressão de risco de rebaixamento e tal, ainda não estávamos livres e tal. Eu colocaria o Lucas agora contra o Coritiba, já que o Petros está suspenso, eu recuaria o Hernanes e colocaria o Lucas dando uma chance agora sem pressão. O Petros está suspenso. Sem pressão, sem responsabilidade de decisão de jogo, eu acho que ele iria melhor do que... Apesar do Shailon ter jogado muito melhor que ele ontem. Mas eu acho que ele é um pouco tímido além da conta. Me parece às vezes um pouco displicente também. Introvertido ao extremo, assim, cara. Mas eu testaria... E é uma pressão mesmo, isso tudo que eu você testaria falou, numa situação diferente. Jogadores de futebol ganham o que ganham, são expostos do jeito que estão expostos, porque a pressão é gigantesca. Ainda mais agora na era da rede social. Então, infelizmente, não dá para você ser um grande jogador e ser um cara hiper introvertido. Não tem como, a coisa não fecha, porque a pressão é gigantesca. 40 dias atrás, você mesmo falou, deram a 11 pro moleque, né? Então, deram a 11, já coloca... Atualizar a camisa do Prato para numeração titular. Não. Sim. Tirar, mas se compara, era do Wesley. Não, cara, sim. Eu entendo, mas assim, você pegar um menino de 20 anos e dar a numeração titular é um marco. Pra quem que você daria? Marcos Guilherme? Deixa 11. Não tem ninguém merecendo a 11 agora. Pode ser. Deixa ela guardada. Quando alguém se destacar, é uma camisa que é importante. Historicamente, o Amoroso que estava aqui vestiu a 11. Luizão vestiu a 11. Então, vamos preservar a nossa história. O Denilson foi campeão com a 11 em 98. Elivelton vestiu a 11. Dá tempo de mais uma ou não? Vai mais uma. O Dani. Meligene da Deusana. Dani, o que esperar de 2018 quando o planejamento começa pela compra do Edmar?
Cara, o Edmar é um pobre coitado, ele não representa nada no planejamento, é um reserva pro elenco. Então, tá todo mundo falando, que merda, se começou com o Edmar vai dar errado. Não, cara. Já tá com o Edmar. Já tá com o Edmar é o titular hoje. Pelo menos tem indícios que ano que vem ele foi contratado para ser reserva. Vamos ver o que vem. Às vezes o Edmar é a pior de 9 contratações muito boas, ótimo, é uma notícia boa. Não adota o pessimismo agora não, que não precisa. Ainda. Legal. Obrigado para todo mundo aí que mandou perguntas e... Uma derrota e um empate, uma semana bem ruim de futebol. A gente até não falou muito até agora sobre o tema. Tão ruim que a gente tá salvo e a gente não comemorou. Porque eu acho que tinha a esperança de terminar o ano jogando bem, né? A gente teve 3 vitórias, teve um time que parecia que ia embalar pela primeira vez. E depois veio o choque de realidade, a gente voltou a ser o São Paulo, que foi esse ano inteiro. E o mínimo que eu espero é uma Sul-Americana, né, Dani? Porque vai, mais uma chance de título, e de dinheiro, de receita. A gente já tá na última vaga. Né? Por isso que eu tô falando. Isso considerando que Grêmio... Não, isso considerando que Grêmio ou Flamengo não vão ganhar, porque aí abre uma outra. Mas, assim, é o mínimo que eu espero. Cara, vamos nessa. Acho que 3 pontos garante a Sul-Americana aí. Mas... foram 2 jogos de futebol ruim, independente do resultado, né? Contra o Grêmio... O primeiro tempo contra o Grêmio foi horroroso. Horroroso. Daí o segundo tempo é aquela, melhora um pouquinho, fica digno, mas não fica bom. Não, mas melhora muito pouco para um time que estava sem vontade nenhuma de ganhar. O Grêmio foi lá, bateu uma bola no estádio contra um time profissional, porque os caras estavam pensando em quarta-feira. Coletivo pro Grêmio... Coletivo de luxo, e ganharam. É isso que me incomodou. Fiquei puto contra o Grêmio. Pra mim, a sensação foi essa também. E contra o Botafogo, que, cara, você pega a escalação do Botafogo, né? Se a gente reclama do nosso elenco, a escalação do Botafogo e que vai pra de doer e vai para Libertadores, né? Eu acho que me deixa mais puto ainda. E lembrando que nós estamos a 4 jogos, Chape, Grêmio, Vasco e Botafogo, sem a dupla Hernanes e Cueva jogando juntos. Sim. Né? Então, acho que tem bastante a ver. Torcedor do Botafogo que nos assiste eventualmente, vocês devem ser eternamente gratos ao São Paulo. Pela Libertadores desse ano, pela campanha desse ano, pela classificação para o ano que vem. Se a gente não tira o lixo do Ricardo Gomes, o Jair Ventura continuaria como... E o Sidão. O Sidão também, é verdade. Começando pelo Sidão, que repõe bola no pé do juiz. Cara, eu posso falar? Eu fui... Foi patético. Cara. Puta, eu fiquei louco nessa hora, porque assim, foi um momento que o São Paulo tava mal no jogo, o Sidão deu uma espalmada pro meio, aí ele fez médio cera, segurando a bola e repôs errada. Aí o lance seguinte, ele pega e joga no juiz. Aí no terceiro ele joga direto pra lateral, eu fiquei puto. E ele tropeçou no Rodrigo Caio. Bateu no... tropeçou. É que aí, né? Mas tudo bem. É que aí... Trabalhou. Aí, né? Tinha um obstáculo ali. Mas eu queria muito que quem tivesse aqui dando a nota pro Sidão no jogo de ontem fosse o Tim. Porque o time me manda áudio falando que o Sidão vai pra Copa, que o Sidão é o Gordon Banks brasileiro. Vai, nota 4. O Militão não comprometeu, nota 6. Rodrigo Caio, cara, sei lá, 5. Nem quero comentar dele, tô meio de saco cheio do Rodrigo Caio. Bruno. O Bruno Alves, nas 2 vezes que ele entrou de titular, a gente... Eu gostei. Eu também. É uma boa reserva. Também acho. Eu acho bom reserva. Eu também acho. E joga sério. Eu queria saber um pouco do Aderlan também, porque de repente essa é uma posição que a gente não precisa se preocupar para ano que vem. Porque, inclusive, a gente ia falar aqui os jogadores que a gente quer para ano que vem, a gente ia dispensar, até uma sugestão do meu pai, mas a gente vai deixar um pouco mais para frente. Mas tem uma coisa que eu não entendi, porque assim... Nos últimos, 3, 4 jogos, quem entra no final é o Aderlan. Mas pelo folclore. É pelo folclore. O Dorival assiste a resenha, certeza. E aí ele bota o Bruno Aí fala assim, agora o Aderlan vai ter uma chance. Não, Bruno Alves. Quando é pra jogar mesmo, é o Bruno Alves. Ele é raçudo. Quando é pra brincar, quando é pra pedalar, é o Aderlan. Ele parece ser zagueiro que zagueira, né? Entendi. O que você falou faz muito sentido e um dos grandes pontos positivos desse fim de ano, fim de campeonato do São Paulo, é a defesa, né, cara? Mas... Tá tomando pouquíssimo gol. Tem muito a ver com a volta do Jusilei pro time também. E o Petros, que tá jogando firme. Mas mesmo quando tava Jusilei e Petros, a gente teve um período que a gente tomava 2 gols por jogo. Eu acho que é uma série de fatores e a defesa deu uma arrumada. É o Edmar que arrumou a defesa. É o Edmar que arrumou a defesa. Gui, a nota do Edmar.
Ah, cara, o Edmar com a sua birra com ele, eu acabo assistindo o jogo e prestando bastante atenção. Meteu caneta. E cada vez que eu presto atenção... Ele deu uma quase assistência pro Prato, que a minha vida ia ser um inferno se o Prato faz o gol. E ele caiu no chão de raiva que o Prato não fez o gol. Porque eu vi ele pensou no Dani. Cara, ele fez certinho. O passe era pro cara do meio, mas deu certo. Foi pro Prato no pé, bateu na trave. E quanto mais eu presto atenção nele, mais eu vejo o quanto ele é ruim, cara. Isso é difícil de ver num cara que é titular de São Paulo, né? Então, ontem, mesma coisa, ele acertou uma sem querer e errou 300, cara. Ele não volta, a cobertura dele é péssima. A cobertura dele é muito ruim. É muito ruim. A cobertura é horrorosa e o cruzamento é muito ruim. O cruzamento é horroroso também. Ontem o Militão errou o cruzamento, eu fiquei bravo. Falei, puta, nós temos o Edmar, que é lateral na outra lateral, e fazendo pior, né, cara? Então, o Edmar ontem nota 4. Petros. Cara, o Petros... mais do que o jogo, cara. Menção que o avô dele faleceu durante o jogo. Sim, sentimentos. Cara, isso, o ser humano, puta, não tem nem o que falar, meus pêsames. Mas a indignação do Petros de ter tomado o amarelo, de estar fora do próximo jogo, a entrevista consciente que ele dá, falando, cara, nós estamos salvos, mas eu me envergonho do que foi esse ano. O Petros foi uma contratação fundamental. Sim. Fez mais um bom jogo, não foi um jogo fora de série, nota 6,5, mas acho que o Hernandes foi o cara que mudou o São Paulo no campeonato. Mas o Petros, a liderança que o Petros tem é um negócio que mudou o ano. E a nota? 6,5. Charlie. Tudo isso para dar 6,5, achei que vem uns 9. 9,75. 0-0, jogo... Shailon, sou eu? Meio merda, assim. Shailon, sou eu? Então, dos últimos jogos que o Shailon entrou, esse foi o que ele entrou melhor, saindo de titular. Eu acho que ele ficou mais à vontade, porque a gente não se deu conta, a gente nem comentou, São Paulo começou com 4 jogadores da base e ainda entrou o Júnior Tavares no segundo tempo. Então o sonho do Juvenal lá atrás, que era ter um time basicamente formado por atletas da base, foi realizado nesses últimos tempos. Mas deu nisso, né? Que não tá dando o resultado que eu acho que o Juvenal esperava. E eu acho que ele ficou mais à vontade do que o Lucas Fernandes, por exemplo. Ele até deu um bom chute, ele buscou a armação. Acho que pode amadurecer um pouco. Minha nota para ele é 7,5. Eu gostei do jogo dele. Só o primeiro tempo. O segundo tempo já sumiu mas novo. Aí acho que... Foi o time todo também. Jusilei. Até ele no segundo tempo deu uma caída. Começou a errar passe que ele não erra no segundo tempo. O Jusilei fez um bom jogo. Ele é um monstro, né, cara? Ele é um pitbull ali, difícil errar passe. Eu dou 7,5 pro Jusilei. Lucas Fernandes. Nota 6. Marcos Guilherme. Nossa, daria... Menos, né? Nota é sua. Não, é que, cara, eu não quero... Pegação de pé. Assim, eu acho que ele se movimentou e... Ele até buscou um pouco mais. Buscou mais o jogo do que ele tem buscado. Eu acho que ele fez um papel tático que eu acho importante. Mas espera-se dele momentos mais decisivos. Chutes, ele chuta bem. E uma coisa que me incomodou... Um bom passe, então... Que eu acho que é um pouco do que o Marcos Guilherme tem em excesso. Em alguns lances que ele erra, ele não vai na bola para buscar, ele desiste do lance. Ele acha normal errar. Exato. E o Marcos Guilherme pode errar o tanto quanto ele, só que você vê o cara errando e ele indo pro abaixo, aí ele corre pro outro lado, se o cara passa, tipo, ele fica incomodado que erra. O Lucas Fernandes não, ele erra e para Marcos no lance. Guilherme, ele fica puto de errar. O Lucas Fernandes acha que errar faz parte do jogo. Nem sei se ele acha, mas eu acho que falta um pouco a atitude demonstra falta isso. Uma atitude de corrigir o erro. Que ele pensa, eu não faço ideia. Isso tá me incomodando um pouquinho, mas é o que você falou, sem pegação no pé, moleque, tem que aprender. Daria mais Queria chance. Que um Tele ensinasse essas coisas pra ele. Daria mais chances no Paulista, pra molecada, pra base aí. Mas eu ia dar nota pro Marcos Guilherme, né? Marcos Guilherme. Nesse jogo, nota 6,5. Prato. Eu gosto do Prato. Eu gosto do a Prato. entrega, a luta. Tecnicamente ele não tá bem, ele não tá no melhor momento da carreira dele. Mas ontem errou um gol feito, né? Que seria a assistência maravilhosa do Edmar, de propósito. Eu acho que ele errou o gol pro pessoal não achar que o Edmar é bom. Ele é tão coerente. Mas é um tipo de gol que não pode perder. Não pode.
assumiu ali que tomou a decisão na hora e errou, tomou a decisão errada, mas eu dou uma nota 6 pro Prato ontem. Se fizesse o gol, ia ter dado a vitória pra gente, né? Daí, taticamente, vamos lá, o que mudou? O Cueva entrou no lugar do Lucas Fernandes, com princípio de vai. O Gilberto substituiu o Prato. E o Júnior Tavares entrou no lugar do Petros, se não me engano. Posso dar certo? uma cornetada? Foi no lugar do Petros. Posso dar uma cornetada leve? Pode. Eu disse aqui que eu gosto do trabalho do Dorival e tal. E eu gosto do Gilberto também. Mas o Gilberto já declarou que vai sair. E a gente tem um moleque, o Brenner, que todo mundo fala pra cacete. Não é hora de pôr o moleque agora? Pra ver se precisa anos, trazer um outro. 17 Porque assim, o Gilberto falou, não vou mais jogar pelo São Paulo. Faltam 3 jogos, estamos salvos. Por que não põe um moleque no lugar do Gilberto? A nossa carência de título é tão grande que a estratégia correta, pelo menos na minha opinião, seria colocar a molecada pra jogar o Paulista. Não, mas não dá. Não só a molecada, né, sim, cara? Mas um misto, um híbrido e dar chance, rodar o elenco. O Rogério fez isso esse ano, né? Mas... Até pegar o clássico. Aí tomou... Mas a pressão é tão grande que não vai acontecer isso. Mas o Brenner seria uma ótima oportunidade para testar o moleque, né, cara? São Paulo estreia com o São Bento, dia 17 de janeiro. Pô, jogo ideal, cara. Coloca a molecada para jogar, roda a base aí no principal para ver o que dá. E depois faz as escolhas, né? Mas não... Depois falam que o Dorival gosta de menino e gosta de lançar base. Então, vamos lá. Tinha uns 5 da base. Que já estavam no elenco e já vinham jogando. Não foi ele que lançou nenhum. Não, nenhum. Mas dá oportunidade. Enfim, não vamos entrar nessa polêmica, que eu acho que ela não vale a pena. Mas concordo 200% com você, que tem um menino voando na base e que ninguém entende, que todo mundo pede. Eu acho que quanto mais pede, menos ele coloca. Porque os caras têm 17 anos, a pressão é grande. O Vinícius lá no Flamengo, Vinícius Júnior tá jogando. Paulinho no Vasco tá jogando. E que pressão no Flamengo tá grande igual também. E o moleque tá jogando. Então, quer pressão por pressão, põe o moleque. O menino do Cruzeiro que voltou e fez um gol é de 17 anos também. Então, cara, enfim, mas eu acho que tem lendas aí que eu discordo. Tanto contra o Grêmio, né? E contra o Grêmio teve um lançamento aqui até pro Lucas Fernandes de cabeça, que mostra a qualidade de cruzamento e lançamento do Júnior Tavares, que o que o Dorival tá vendo é exatamente o que a gente está falando. O Edmar tem uma deficiência nítida no ataque, eu ponho um cara para fazer isso aqui, esse cara costuma brincar, esse cara dá proteção, se eu tiver os dois, eu tenho uma opção que dentro das limitações do elenco, né? Não, vou dar uma chance pro Tomás. Me poupe, gente. O Tomás já mostrou que é um jogador amador, para com isso. O Rogério podia levar o Tomás. Leva o Tomás Fortaleza. Né? Marcinho já tá indo, leva o Tomás. Acreditar que o Tomás vai tirar um coelho da cartola a essa altura da vida, com 30 anos, tendo passado pela Bolívia, é muita ilusão. Gurupi de Tocantins. Então, sai o Petros, Jusilei volta para ser aqui. Eu tenho uma linha praticamente de 4 zagueiros, né? O Edmar e o Militão, eles são mais zagueiros do que lateral. Sim. Então eu faço uma linha de 4 defensiva. Que falta criatividade para o time, porque a gente não tem laterais que dão vazão, né? Porque o lateral vem aqui, faz triangulação. A gente não tem isso. Então, quando eu acho que a parte tática, o segundo tempo evidencia isso. Eu tenho uma linha praticamente 4 zagueiros, Jusilei para fazer o primeiro combate e dominar. Daí eu tenho um cinturão, cara, o Júnior Tavares é um lateral que mais apoia jogando de ala. O Shailon ou o próprio Marcos Guilherme, né? Jogando nessa de vai e vem, recompõe e correria. Shailon e o Cueva para ter mais toque de bola e chegar ou no Prato ou no Gilberto. Só que eu tenho aqui um vazio que também o Botafogo jogou aqui, né? E não deixou a gente criar tanto. Tanto que se você pega o segundo tempo onde teoricamente a gente foi para cima... Dá um argumento? Pode. 229 passes no primeiro tempo, 1 chute a gol. Então, mas é isso que eu tô falando. Posso te dar outro número? Eu tô te dando esse dado. Botafogo, o que o Botafogo fez? O São Paulo teve 63% de posse de bola e deu 3 chutes a gol. O Botafogo com 37 deu 5.
Então, mas é a posse de bola ineficaz. Ineficaz, estéreo. Durante o ano estéreo. a gente teve muitas vezes a posse de bola ineficaz. Estéreo. O time dá a bola pro São Paulo, o São Paulo toca muito a bola e não consegue chegar. É tipo uma vasectomia, certo? É a posse de bola ineficaz. Eu acho que eu não sei, mas eu pressuponho que a vasectomia você ainda tem prazer. Sem gol você não tem prazer nenhum. Mas o que o Botafogo fez? Pôs uma linha de 4 aqui, pôs uma linha de 4 aqui. E jogou com elas. Cara, deixa o São Paulo tocar a bola, quando chega mais perto eu abafo. Aliás, isso aí foi manjado já no início do campeonato. Todo mundo faz isso. O ano inteiro a gente teve mais posse de bola e pouca eficácia. Nesse fim do ano a gente voltou para isso. Qual que é a minha preocupação agora, sinceramente? 2018. Curitiba, o último jogo em casa, não vai variar muito disso. Eu lanço aqui uma campanha Lugano titular no último jogo. Sem dúvida, Lugano cara. titular. Lugano titular e vou te falar, cara, capitão do São Paulo na última rodada. Se não for, é uma das maiores injustiças da história do clube. Se o Lugano não jogar o último jogo em casa no Morumbi, é uma das maiores injustiças da história do São Paulo. Também acho. Trazer o Lugano, renovar, a renovação questionável politicamente, todo aquele oba-oba, renovou para não jogar, foi um puta torcedor dentro de campo ao longo desse semestre, sofreu junto com a gente de forma intensa e vai sair de São Paulo no final do ano. Se não for feito nada, ele for tratado com mais pela história que tem, é uma das maiores injustiças da história do São Paulo. É verdade. Protesto também. Só um adendo, um fato curioso, não sei se pela TV, saiu um cartão amarelo no banco. Todo mundo, quem foi? Unânime, Lugano. Gilberto. Aí apareceu o Gilberto, nossa, Gilberto. Porque quem tava do outro lado, ninguém viu pra quem era. Só subiu um amarelo pro banco, todo mundo, puta, Lugano é foda. Lugano é foda. Ele tomou 3 amarelos no banco, né? Bom, é isso, né? Cara. Fim de temporada, não tem um futebol brilhante, estamos salvos, graças a Deus, mas 2018 precisa ser diferente disso aqui. Mais posse de bola sem eficácia, sem infiltração, vai ser mais do mesmo. O compromisso com a história de hoje, todo mundo fica falando do último título do São Paulo, que foi em 2012 e tal, mas ninguém se lembra do primeiro título do São Paulo. O primeiro título do Tricolor foi em 1931, ainda como São Paulo da Floresta. A gente foi campeão paulista naquele ano, que aquele ano marcou o último título da carreira de Arthur Frenderrache, o homem que fez mais gols que Pelé. Para quem não sabe, jogou no Tricolor, foi ídolo do paulistano no começo do século e depois veio para o São Paulo como uma contratação de peso. A gente já nasceu em 1930, ganhamos em 1931, já com um dos maiores jogadores de todos os tempos naquela época. Vamos falar um pouco sobre aquele campeonato? Bora. Vamos lá. Fala da forma de disputa, como foi... Eu vou falar depois da escalação do São Paulo, que é interessante também. O campeonato tinha 14 participantes, eles disputavam em pontos corridos e tal, e depois no fim dos 2 turnos se sagrava o campeão. O São Paulo jogou a final desse campeonato contra o Corinthians. O jogo do título foi na Fazendinha, já em 1932, em janeiro de 32. E curiosidade, óbvio, a gente só conhece o Friedenreich e alguns outros nomes, mas a escalação de São Paulo: Joãozinho, Clodô e Bartô, Milton, Bino e Sasso, Luizinho, Armandinho, Friedenreich, Patusca e Junqueira. E o Corinthians veio com se foda o Corinthians, ninguém quer saber. E não era o Junks, o Junqueira, né? Não, o Junqueira... Tataravô do Junks. Tataravô do Junks. E aí, Dani, o que você vai acrescentar na nossa... Não, eu acho que vale uma rápida pincelada aqui, porque existia uma confusão entre as datas de fundação e refundação do São Paulo. São Paulo é fundado em 25 de janeiro de 1930. Tem tatuado aqui a fundação. É mesmo? E depois de uma rápida... A gente foi refundado em 16 de dezembro de 1935. Mas no ano passado, ou no começo desse ano, o clube oficializou como aniversário oficial 25 de janeiro de 1930. Logo, oficializou o São Paulo da Floresta como o nosso primeiro título. Que é esse aí. Dá uma pincelada no Caio, então. Não, acho que está muito bem dito. Muito obrigado, Dani. Paulista importante, é onde a história começou. Acho que tem bastante gente que crava 35 e acaba esquecendo
desse período pré-refundação, mas quando você vai no memorial, quando você estuda um pouquinho da história do São Paulo... Não dá para tirar o Friedenreich da nossa história, né? Tem foto importante dele, um dos maiores ídolos do é o maior do artilheiro de inicial. todos os tempos. É que ele contabilizou muito... O futebol era amador naquela época, então a diferença entre o Pelé e ele é a contagem de alguns gols. Mas o Pelé contou gol no Exército também, para quem não sabe. Sim. Ele fez mais gols que o Pelé. E eu acho que isso é respeito à história desde o comecinho, né? O Leônidas tem... Ouvi de algumas vezes assim, não, o primeiro ídolo foi Leônidas. Não, cara. Acho que tem Leônidas é fundamental, importantíssimo, mas tem um passado ali que fica escondido, que eu acho que é a beleza desse quadro também. Bom, provavelmente o segundo Campeonato Paulista com os 4 que hoje se mantiveram e são considerados grandes, e a gente já começou a nossa fama aí de papa título desde essa época, até porque o São Paulo é o time mais novo desses 4, e na média de idade versus títulos a gente disparado ainda ganha dos caras mesmo nessa fase péssima. E todos vocês que se lamentam, que tem que se lamentar esse período sem título, mesmo com essa fase que a gente está, se pegar da nossa fundação, a gente ainda tem bem mais que eles. Bem mais. Média, né? Mesmo da fundação original, é o clube mais novo. Né? Se você pegar títulos importantes por ano de existência... O que não apaga a necessidade de um título a curto prazo. Mas é que a gente tem que valorizar a história também. Não adianta ser só portador do caos, né? Futebol é cíclico, né? Infelizmente, a parte do ciclo que a gente está nesses últimos 8 anos não é uma parte feliz. Mas que não é toda de se jogar fora, porque eu tenho um certo... uma certa preocupação de todo mundo que se generaliza. Não estou falando de parte política, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente teve um 2014 muito bom, que a gente foi vice-campeão brasileiro, a gente teve um ataque promissor, Kaká, Pato, Kardec, Luiz Fabiano, né? Sim. A gente tinha um puta de um time bom, dava gosto de ver o São Paulo, o Ganso. A gente teve uma semifinal de Libertadores, é pouco, mas você fala, 8 anos, parece que a gente está 8 anos... se salvando no último, não é. A gente tem problemas estruturais, mas a gente teve coisas boas nesses últimos anos. Tem espasmos de alegria. Né? E a nossa torcida é mal acostumada, né? A gente sabe disso. A nossa geração que cresceu nos anos 90, a gente se acostumou muito com o título, né? E quando chega numa fase dessa... É isso. E você, conta a sua história. Se você, como o Dani, participou desse primeiro título, escreve aqui pra gente. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Eu gostaria de comentar 2 coisas com vocês antes do abraço. Primeiro é que está confirmadíssimo a nossa confraternização de final de ano, dia 16 de dezembro, no Pub Poker, no estádio do Morumbi. Será em parceria com São Paulo Sempre, do Daniel Perrone, e com o pessoal do AC/DC True Fans. Será final da tarde, começo da noite, a gente ainda está definindo o horário. E é o seguinte, a partir de agora, desse exato momento, os ingressos já estão à venda no site que está aqui abaixo. O preço é R$ 25,00 de entrada, tanto para homem quanto para mulher, e você paga o que consumir. Se não consumir, também vem só dar um abraço para a gente. E os 10 primeiros a comprarem o ingresso vão ganhar um prêmio especial do Pub Poker, certo? Pub Poker. Pub Poker, é isso. Deixa eu entrar para comprar o meu. Compra aí o seu. Outra história que eu queria contar para vocês... o pessoal da Falange Tricolor, para nós que somos mais velhos e tal, a Falange está completando 27 anos e ela voltou esse ano. E o cara, que é o capão lá da Falange, o cara veio conversar comigo no Pacaembu, ele falou, porque aqui é uma torcida de amigos tal, a gente se encontra lá na Saad, ajuda a gente a divulgar. Cara, eu quando era moleque, eu lembro do primeiro bandeirão no Morumbi, que era do Capitão Caverna da Falange, porque era uma época que tinha bandeira de mastro. Ninguém tinha bandeirão. A Falange é uma torcida tradicional. Então você que se interessa por torcida organizada, a Falange tá voltando com tudo. Eles se encontram na Saad, não tem página, não tem sede, não tem porra nenhuma. Os caras são torcida de amigos. Vai aqui o meu abraço pra eles. Na Saad, perto do posto ali, do outro lado da avenida, eles sempre ficam ali. Aí tem as faixas ali, bem legal. E aí, meus abraços rapidinho pra galera que me encontrou lá no Pacaembu. Todo mundo cobrando um abraço. O Nicolas, o Vinícius...
E o Arthur Senna. O Arthur ficou sentido, que eu não lembrei dele na hora. Também o Luganinho veio falar comigo. Ele também, porra, você me conhece? Eu falei, cara, pô, tanta gente assim. Ele, pô, é que o último jogo eu encontrei o Dani e tal. Então um abraço também pro Luganinho. Gui, mandar um abraço pra quem? Pro Junks, pra mais alguém? Um abraço pro Junks, que tá... Onde o Junks tá? Em Macau? Macau. E um abraço pra Chay, lá do Shopping JK, que é a audiência toda semana do Resenha. E o Dani tem um abraço depois aí. Não. Peraí, antes de você dar... Dani não tem nada aqui não. Antes de você dar os abraços, é só contar um pouco mais sobre como será a nossa... A gente vai fazer convites ilimitadíssimos, primeiro lote. Vai ter um DJzinho com som legal, vai estar toda a galera do Amigos do Perrone, a galera do AC/DC e os amigos do Resenha. É isso. Quem quiser, vai lá conhecer, vai lá falar com a gente. A gente vai gravar um programa especial com vocês, telespectadores. Então, lá na confraternização. Então, vocês que sonham participar do Resenha, durante o período de férias, como não tem assunto, a gente vai colocar no ar alguns programas especiais. Então, você pode fazer parte desse programa. Lembrando que os 10 primeiros a comprar terão prêmios especiais. Dani, abraços. Eu quero que o Gui dê um abraço para que eu não cometa uma injustiça aqui. É aniversário dela, ela merece. Um abraço para minha amiga de Manaus, que faz 30 anos essa semana. 30 anos, na quinta-feira. Um beijo para você. Achei melhor o beijo. Transferir para mim essa responsabilidade seria injustiça. Ninguém conhece. Ninguém conhece a Renata? Ela sabe que é ela. Ela não queria o meu abraço de parabéns. Mas parabéns, feliz aniversário. Ela queria o Dogui. Marcou você. Marcou você. Mas... Vai, e aí, mais abraço pra quem? Marcou o Caio também, e a gente sabe que a gente tá lá de coadjuvante, só pra te lembrar. Um abraço pra minha avó, fez 90 anos. Pô, parabéns. Né? Meu avô faleceu, é o meu avô São Paulino, né? Então um abraço especial pra minha avó, que a primeira vez que eu não fui no jogo em Pacaembu foi por uma boa causa, porque eu tava com ela. E essa semana eu finalmente organizei a coleção, fotografei as camisas e tal. Pô, animal ainda aí. E o André Elbi, né? O André Elbi também é colecionador, falou, eu me inspirei e comecei a fotografar, a colecionar de verdade, vendo a sua coleção. Se você puder dar uma moral, então quem quiser, segue o André também, que tem uma coleção bem bonita, mais de 500 camisas lá. Pô, bem legal. Então é dos bons, não é? Eu falei, comecei, eu tenho só 500. Eu falei, cara, só 500, ninguém usa. Tem quase o dobro que eu. Não é Raul igual eu, então. Né? E eu acho que vale aí, quem quiser ver camisas históricas de 87 em diante, agora vai ter fotos legais lá, que fazia tempo que eu não me dedicava a isso. Muito bom. Beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu. Promoção Relâmpago. Se você acertar os 823 lugares que o Junks viajou esse ano, você ganha um fardo de Piston Red. É isso. Impossível. Não tem como. Não tem como. Vale tentar. Vai dar certo. China, Eritreia. Shake, Sinora, shake it all the time. Whoa.